Seguimos aqui com a cobertura do que rolou ontem na CPMI dos desvios do INSS. Dessa vez, vemos a atitude repugnante do senador Jorge Seife, que tentou se aparecer na sessão e de forma agressiva passou os limites do aceitável. A cena absurda que vocês vão ver deixou todos os parlamentares na comissão indignados. Jorge Seife passou todos os limites e foi enquadrado e esculachado por parlamentares da oposição após ofensas sem pé nem cabeça que ele fez na CPMI, sobretudo com acusações infundadas e generalizadas, tentando minar a confiança da população nas estruturas do Estado e, como eu disse, sem apresentar provas de nada. Primeiro, ele foi respondido pelo ex-ministro Carlos Lupe, que era quem estava respondendo os questionamentos da CPMI, e depois levou uma lapada dos parlamentares de esquerda, Paulo Pimenta e outros. Vamos ver aqui o que aconteceu, mas antes vai deixando seu like, pessoal, curte aí para nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos ver aqui esse embate que ocorreu ontem na CPMI. Servidora do CGU é outra sem vergonha mentirosa. O ministro Lupe está desqualificando completamente tudo que elas falaram aqui, porque o que elas falaram confrontam diretamente com o depoimento dele, que não sabia, que veja bem, que estava esperando a Polícia Federal, etc, etc. Então, o que eu quero propor ao senhor e ao nosso relator? Coloca aqui a menina da DPU, que veio aqui há 2 semanas atrás, que falou um monte de coisa que nós saímos daqui de cabelo em pé, e a da CGU também, que falou, inclusive a da DPU, se vocês lembrarem, falou aqui reiteradas vezes, tinha reunião de 2 meses, nós perguntávamos ao Ministério do Trabalho, perguntávamos ao INSS que medidas eficazes estavam sendo feitas para suspender os descontos dos nossos aposentados, e eles não faziam nada. Foi aqui que ela falou, não sou eu, na palavra de Jorge Seife. Então, eu acho que o ministro Lupe está aqui contando, como se diz, em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro, história da carochinha, mentira, e está desmentindo 2 servidoras que deporam aqui sob juramento. Por último aqui, esse ministro, o senhor condecorou, olha que piada, pra mim isso aqui é o desdeboche. Os caras roubam o Brasil a 3x4, bilhões de velhinhos que mal sabem ler, que estão em situação complicada, delicada. Os caras roubam essas 2 associações. 70% dos roubos foram esses 2, que tem ligação umbilical com o PT e com o PDT. Aí vem gente aqui falar, não, ai, coitado do ministro, foi vítima de seus assistentes malvadinhos, pra cima de Moá. Aí o seguinte, para finalizar, cereja do bolo. Cereja do bolo. Tu imagina a associação que tá roubando a 3x4, estão te falando, Lupe, estão roubando, Lupe. CGU, Lupe, estão roubando. DPU, Lupe, estão roubando. Aí ele, não, veja, vou esperar a polícia, não. Aí depois, está nos jornais, observem, condecora, olha que coisa linda, meu, não tem que bater palma pro senhor. O senhor condecorou com mérito previdenciário uma quadrilha de vagabundo e ladrão de aposentado. O senhor está de parabéns pela cara de pau. Senhores, por favor. Senador, por favor. senador. Por favor, por favor. Senador, por favor. Senhores, por favor. Por favor. O senhor está numa CPI. Por favor. Senador. Por favor. Se interromper. Por fim, apesar da AGU, senhor presidente, apesar da CGU ter apontado 38 associações para serem investigadas, a AGU de Lula, cujo ministro é Jorge Messias, resolveu investigar 11. E olha que coincidência, as associações que mais roubaram, ligadas a Lula e ao deputado do PT, ficaram todas de fora. Conivência, prevaricação, condescendência criminosa, corrupção passiva omissiva, omissão de comunicação de crime, condescendência dolosa. É isso que todos esses sintomas, o que nós lemos, o que o Cohen falou, o que a DPU falou, o que a CGU falou, nos levam a crer. E, logicamente, o mérito da noite é de Van Hatten, devido ali, ele inclusive ter se calado diante disso tudo. Então, presidente, tem rabo de gato, tem bigode de... Para encerrar, por favor. Tem bigode de gato, tem rabo de gato, tem pelo de gato, mia como gato, caça rato, sobe no telhado, mas estão dizendo para nós que é cachorro. Muito obrigado. Pergunta a testemunha se quer se manifestar. Quero porque, apesar da agressividade do senhor deputado, eu compreendo ela como um comportamento coerente de quem tem ódio no coração. Tudo o que o senhor acusou, o que o senhor afuncou, o que o senhor dirigiu de uma maneira violenta à minha pessoa, eu respondo com os fatos. Primeiro, aí eu já respondi desde o início dessa fala aqui, que eu tenho a honra de estar na comissão. Todas as minhas atitudes que são tomadas pelo órgão autônomo e executor, o INSS é o órgão autônomo e executor, durante esse governo, durante o governo passado e todos os outros governos, começaram a ser tomadas em 2023, antes de qualquer denúncia. Em 2023, houve uma reunião da presidência do INSS com a Polícia Federal para iniciar o processo de coibir as fraudes. 2023, em maio. Eu elenquei todos os itens para os senhores aqui. Agosto de 23, o decreto-lei da presidência
Presidente da República que cria uma comissão para apurar essas fraudes, o decreto que melhora, com a assinatura do senhor presidente minha, a questão da transparência e da eficácia. E em janeiro de 24, o INSS colocando à disposição da população nas redes sociais o acesso para quem tivesse seu desconto pudesse cancelar. Em fevereiro de 2024, foi criado outro grupo de trabalho com a CGU, com a AGU, com a DPU, para proceder às investigações. Em março, o INSS suspendeu todos os novos acordos de cooperação técnica, alterou as regras, criou a Instrução Normativa 162, que determina que o desconto tem que ser formalizado em termos de adesão com assinatura eletrônica avançada e biometria. Em março de 24, foi criada a possibilidade do beneficiário bloquear e impedir exclusão dos descontos associativos pelo aplicativo do Meu INSS pela Central 135, março de 2024. Em abril de 24, foi estruturada a implantação da biometria e fator de segurança extra para a liberação dos descontos e benefícios. Quem estava fazendo a preparação desse sistema, data prévia, só começou a ser executada em fevereiro de 2025. Julho de 24, o INSS informa publicamente que já vem adotando todas as medidas sugeridas pelo TCU. E aqui a informação do INSS está elencada. Todas as reuniões, senhor deputado, são feitas com o grupo técnico, TCU, DPU e INSS, com alguns grupos técnicos do Ministério da Previdência Social. Eu não tenho esse poder de adivinhação, eu não acompanho o dia a dia da instituição. Isso é tarefa de quem está nomeado para fazer isso lá. E a gente não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade pelo que o senhor fala é sua, a do que eu falo é minha, a dos seus atos são seus, a dos meus são meus, e assim sucessivamente. Então o senhor está sendo profundamente injusto nas afirmações que o senhor está deferindo nessa sua fala, muito agressiva, por sinal, e a todas elas, além de responder algumas que eu respondi aqui, eu responderei por escrito, porque eu não tenho que temer, nobre deputado. Nunca fui fraudador, eu não tenho processo na minha vida, 46 anos de vida pública, né? 46 dias. 46 anos onde eu fui secretário de Estado, secretário municipal, deputado federal, suplente senador, ministro do Trabalho, ministro da Previdência. É claro que quando você se coloca em função pública, você vira alvo. Você sempre está mexendo com algum interesse. Eu sei o que eu sou alvo, eu sei por que eu sou alvo, mas coloco à sua inteira disposição toda a informação que o senhor quiser, que é minha obrigação prestar a informação a quem é eleito pelo povo. Goste ou não goste de mim, porque é minha obrigação, minha tarefa que eu vim fazer aqui. Pedi para a senadora Leila colocar o meu nome para ser um dos primeiros a vir aqui depor. Pedi a senadora Leila para fazer isso. Por quê? Quem não deve não teme. Só que a gente também, nós somos humanos, falha. A gente tem erro? Tem. Eu não tenho uma dificuldade de assumir meus erros. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corda de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomou umas providências todas as ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez uma investigação está verdadeiramente apontando culpados, apontando responsáveis. Acho que isso vai correr, os senhores vão acompanhar, a Polícia Federal vai fazer, a Justiça vai se pronunciar e eu quero cadeia para aqueles que roubaram os nossos aposentados pensionistas. Muito obrigado pela paciência que me ouviu. Senador, o tempo já esgotou. Presidente, nós vamos passar agora. Vossa Excelência não é membro da CPI. Vossa Excelência não é membro da CPMI. Desculpe, Vossa Excelência não é membro da CPMI. Vossa Excelência não tem pela ordem. E eu fui xingado como senador. Deputado, o senhor não tem pela ordem a fala aqui, porque o senhor não é membro da CPMI. Desculpe. Senador Jorge Seif, seu tempo está encerrado. Então, o tempo está encerrado. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Por favor, senadora Leila Barros. Um senador da República, presidente, mandou um parlamentar se fuder nessa casa. Excelência, o senhor não é membro dessa CPI. E essa comissão precisa responder ao deputado Paulo. Com a palavra... Questão de ordem. Foi não, questão de ordem. Senhor presidente, por gentileza. Sim, senhor. Artigo 19. Sim. É vedado ao senador, extensivo à CPI, o uso de expressões descorteses ou insultuosas. Insultuosas, certo? Perfeitamente. É evidente que por repetidas vezes o senador usou palavras de vagabunda, ladrão, insultou metade do mundo. Diz aqui, artigo 22, parágrafo 1º. Sempre que parlamentar usar expressões descorteses ou insultuosas, caberá ao presidente adverti-lo, no momento, usando a expressão atenção. Se não for suficiente, o presidente deverá dizer, senador fulano, atenção. Não bastando o aviso, o presidente deverá retirar-lhe a palavra. Insistindo o senador em desatender as advertências, o presidente determinará sua saída do recinto, o que deverá ser feito imediatamente. Senado... Artigo 18. O senador, no uso da palavra, poderá ser interrompido pelo presidente cada vez que desobservar o artigo 19 ou por qualquer outro parlamentar. Artigo 18, parágrafo 2º, inciso B. Portanto, presidente, com toda a boa vontade, não é razoável que um parlamentar se dirija a um colega, ao depoente. Olha a maneira que ele tratou as duas senhoras servidoras públicas que vieram aqui, duas mulheres que nem presentes estão, foram chamadas aqui de ofensas, sem ter direito a se defender. Então, presidente, está aqui o regimento. Cabe ao senhor garantir o cumprimento do regimento. Foi feito aqui por esse parlamentar, é inadmissível, é totalmente contrário ao regimento. Vossa Excelência teria a obrigação regimental de ter caçado a palavra dele na hora. Então, o senhor me desculpe, não quero ficar fazendo questão de ordem, mas se o senhor não quiser valer o regimento e não exigir dos parlamentares
compostura, respeito, eu vou ser obrigado a interromper cada vez que pedir questão de ordem. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que daqui para frente, qualquer parlamentar que usar a palavra ofensiva, insultuosa, descortês, imediatamente o senhor cumpra o que dispõe o artigo 22, para que a gente possa garantir. Depois, se vira tumulto, confusão, é só cumprir o regimento. Então, peço a Vossa Excelência que, a partir de agora, seja implacável no cumprimento do artigo 19, do artigo 22 e do artigo 18 do regimento do Senado. Vossa Excelência me permite. Durante todo o tempo que eu fiz a questão de ordem... Presidente, não é possível. Não é possível. Presidente, Deputado, durante todo o tempo que eu fiz a questão de ordem, um colega deputado aqui... Aí é abuso. Colocou um cartaz. Colocou um cartaz para ser captado pela imagem durante todo o tempo que eu fiz a questão de ordem. Eu pergunto a Vossa Excelência, será permitido a partir de agora, quando qualquer parlamentar for fazer uso da palavra, que os demais parlamentares peguem o cartaz que quiserem, coloquem... É isso é permitido, presidente? Não, Excelência. Não. O senhor enxergou o que estava acontecendo? Enxerguei. O senhor tomou providência? Não, eu estava lendo aqui o pronunciamento, Excelência. Bem, eu acredito que nós... Eu estou errado, presidente? Não, eu acredito que nós estamos estabelecendo aqui regras de boa convivência e vamos dar continuidade a isso. Estou pedindo que o senhor garanta o cumprimento do regimento. Pois não, o regimento será cumprido sempre, Excelência. Com a palavra, a senadora Leila Barros. 10 minutos, por favor, senadora. Obrigado, senhor presidente, senador Carlos Viana. Cumprimento também o relator, né, o deputado Alfredo Gaspar. Bom, a gente tem o uso da palavra, mas não de baixo calão, né, presidente? Exatamente. Chamar de sem vergonha, de mentirosa, de, né, foi daí para baixo que a gente ouviu aqui, né, do parlamentar que me antecedeu. Inclusive, falando de uma servidora pública, né, que veio aqui prestar, né, esclarecimentos com a maior boa vontade. E aí, enfim. Também cumprimento o ministro Lupe, né? Ministro, o senhor está assistindo um show aqui, né? Mas isso é porque as pessoas que estão aqui com esse comportamento agressivo, elas estão incomodadas de fato com a sua clareza, com a sua tranquilidade. Quer dizer, estava se esperando disso aqui, né? Um circo. Mas o senhor, com a sua tranquilidade, mesmo em alguns momentos de altos e baixos aqui dentro dessa sessão, dessa comissão, obrigado, o senhor conseguiu, com a maior tranquilidade, esclarecer e muito, né? As dúvidas, as expectativas de governo e também, digamos, o tom agressivo da grande maioria aqui nessa sessão de hoje. Então, eu vou ser muito objetiva, porque as perguntas, elas se repetem. E a gente só sai, às vezes, do tom aqui, quando começa, enfim, essas discussões aqui acaloradas, certamente elas irão piorar. E acho, presidente, que o senhor, né, com a sua atribuição, com toda a sua força dentro dessa comissão, o senhor tem que botar realmente um freio de ordem aqui, porque a tendência, pelo que eu vejo, com o primeiro-ministro, né, ex-ministro chegando aqui, a gente já sentindo isso, imagina os próximos, né? A tendência é, de fato, sem ter um freio de organização aqui, nós vamos ter muitos shows durante as sessões. Então, o ministro Lupe, eu gostaria de perguntar ao senhor, bom, se você poderia nos explicar que, diante dos fatos revelados, quando que começa o esquema de descontos indevidos e quais as fragilidades que você percebeu que permitiram a implantação, a manutenção desses descontos? Eu falo dentro da instituição, entendeu? Do INSS. Eu não estou vendo ela. Só um instantinho, deputado. Isso, obrigado. Nada, mas... Eu peço desculpa, mas por educação eu gosto de olhar para a pessoa que está me fazendo a pergunta. A termos de colaboração, de contribuição, que é meu papel aqui, eu vejo que a nossa grande falha é não entender que se montou de fora para dentro um esquema de corrupção dentro desse setor do INSS. E não é de hoje. Eu nunca falei que foi eu. Comecei falando que isso começa em 2016, não é 2019. Para ser justo. Se montou um esquema de corrupção de fora para dentro. Como de fora para dentro? Instituições inescrupulosas, querendo ludibriar e enganar nossos idosos, aposentados, no seu momento mais difícil. No seu momento de carência, no seu momento de ter que comprar mais remédio, ter que gastar mais dinheiro, ter que sustentar neto, ter que sustentar filho. Aproveitando essas dificuldades da vida, está lá dentro do Exército um grupo que os ajuda a roubar. Não tem outro termo a dizer. A roubar. O ministro de Estado, não sou eu não, tem vários ministros de Estado de 2016 para cá, quantos foram? Responsabilizar o ministro sobre os atos de um órgão de terceiro nível, que aí é o diretor, é a divisão, é um absurdo, é de uma falta de respeito à cidadania tremenda, porque ninguém pode ser responsável por atos de terceiro em uma parte do mundo e no lugar do planeta Terra. Cada um é responsável pelos seus atos. Como eu acredito, depois de acontecer o que aconteceu, depois do que eu li, né, e fui tomando conhecimento ao longo dos anos, o maior fator de correção nisso é, dentro do INSS, acabar com esse sistema. Por isso eu acho salutar não ter mais desconto em folha. Não tendo desconto em folha, o que acontece? As partes interessadas ou se entendem, ou passam um PIX, ou passam uma nota fiscal, ou faz o pagamento direto. Para que o INSS tem que envolver-se nisso? Da mesma forma, repito, eu acho que deve acontecer com o desconto dos empréstimos consignados. Porque onde entra o INSS? Com a vantagem do INSS isso? Nenhuma. E nós temos mais de 1.200.000 pedidos todo mês para responder, atrasa a resposta aos pedidos, tendo que deslocar funcionários para fazer esse serviço e alimenta esse grupo mafioso de fora para dentro para roubar os nossos aposentados e pensionistas. Então, para mim, tirar a responsabilidade do INSS de fazer esse desconto em fundo, ficar entre as partes esse processo, acho um erro, é uma opinião apenas, viu? Tem gente dessa opinião. Querer passar
o aferimento das taxas de juros para o Banco Central. Botar a raposa no galinheiro. O Banco Central é do sistema financeiro. Botar ele para aumentar as taxas dos aposentados é sangrar cada vez mais quem mais precisa desse dinheiro. Mas isso é opinião minha, meu direito de ter minha opinião. Então, eu acho que não é responsabilidade, não deveria ser responsabilidade do INSS, tem muita coisa muito mais importante para ela fazer, e a transparência tem que ser cada vez maior, é a minha opinião. Tá, em sua avaliação, havia, quando o senhor assumiu o Ministério, gargalos de pessoal, de orçamento ou de tecnologia no Ministério, no próprio INSS ou no Dataprev, que expliquem o ocorrido? E como é que está a situação agora? Ainda há, eu vou começar respondendo o final, querida senadora, ainda há. A nossa Dataprev, ela estava sendo colocada para leilão no final do governo passado, ela começou do zero praticamente. Ela é uma instituição que tem muita respeitabilidade, ela tem tecnologia de ponta, mas não dá conta de atender a tantas demandas que tem do governo e agora vendendo serviços também para fora do governo. Então ela melhorou os equipamentos, melhorou a quantidade de pessoal, mas a demanda é muito maior do que ela tem para atender. Dentro do INSS, nós assumimos o INSS sucateado, 18 mil funcionários. O INSS chegou a ter 41 mil. Nós tivemos várias agências fechadas. Então o INSS passou a ser uma espécie de bom pagador. Muitos desses chamados pastinhas, atravessadores, eu chamo de péssimos advogados que não representam com dignidade sua instituição, colocavam na frente de uma agência do INSS, que são 1.600, mais as acordos de cooperação com municípios, chega a quase 4 mil, um escritório para dizer, resolve o seu problema da Previdência aqui. E as pessoas, em vez de ficar na Previdência, que demorava, porque os funcionários estavam cuidando de outros setores que não eram do benefício da Previdência, iam nos escritórios, ficavam ricos desses escritórios em detrimento da população que carente não conseguia ter resposta. Nós procuramos melhorar a informatização, procuramos fazer mutirão, por exemplo, para a área da medicina, da perícia médica, procuramos fazer um concurso, chamamos mais de 1.500 funcionários do INSS, agora ainda está aquém do que é necessário. O senhor defendeu a questão do ressarcimento integral, né, dos prejuízos causados aos aposentados. Como é que o senhor está avaliando esse ressarcimento? Eu acho que é um começo de muita coisa que precisa ser feito, porque, na verdade, senadora, quem tem que pagar por isso é quem roubou. Nós não podemos assistir um patrimônio de gente inescrupulosa, que é assustadoramente, alguns funcionários inescrupulosos enriquecerem, né, e o Estado pagar. Acho que o Estado tem que pagar, porque não tinha outra saída. Você tem que ressarcir quem precisa. Isso é gente carente nesse Brasil profundo. Agora, temos que agir com agilidade, e já está sendo feito isso, para penhorar bens, para penhorar contas. Todo mundo que tiver responsabilidade nessa fraude, nessa corrupção, tem que ser exemplarmente punido. Tá aí, pessoal, como vocês viram, foi uma grande lapada nos bolsonaristas. É mais uma CPMI que é um tiro no pé daqueles que exigiram que ela acontecesse. Os bolsonaristas, no caso, tentam emplacar a narrativa de que Lula é o culpado, que o governo do presidente Lula é o culpado, só que sessão após sessão fica escancarada a omissão do governo de Jair Bolsonaro e a rápida ação do presidente Lula para acabar com esses desvios e ressarcir a população atingida. Eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, sem compartilhar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.